Qual é a função dos anjos? Na aula anterior, nós descobrimos a natureza dos anjos, mas o que é que os anjos estão fazendo? Por que Deus criou esses seres celestiais que estão, às vezes, se manifestando aqui entre os homens? Vamos voltar para o livro de Hebreus, capítulo 1. Nós estávamos em Hebreus capítulo 1 na aula anterior e nós notamos que a natureza do anjo é que o anjo é espírito, ou os anjos são espíritos. Mas também notamos a função. Diz aqui em Hebreus 1:7, e em verdade quanto aos anjos diz que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Aqui em capítulo 1, versículo 7, o escritor do livro está citando Salmo 104, versículo 4. E em Salmo 104, versículo 4, nós notamos o paralelismo hebraico, que é o seguinte: a primeira frase e a segunda frase são bem parecidas, mas muda a palavra. A linguagem da segunda frase muitas vezes amplia a linguagem da primeira frase, mas estão dizendo basicamente a mesma coisa. Então aqui, quando ele fala sobre os anjos e depois os ministros, ele está falando sobre o mesmo grupo de seres. E ele até explica mais isso no versículo 14, porque ele diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então nós notamos aqui que uma função desses seres celestiais é fazer o ministério ou ministrar especificamente para os homens. E quando eu digo fazer o ministério, eu não digo eles estão pregando e implantando igrejas e evangelizando, mas eles têm um ministério para os crentes. Eles estão operando nas nossas vidas e nós vamos notar isso, mas ele fala especificamente isso no versículo 14. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E somente os salvos vão herdar a salvação. Então, esses espíritos, esses anjos, Deus criou para nos servir. Então, entendendo isso, é interessante porque nós aprendemos que o poder do anjo é muito alto. Lembra aquele anjo no Velho Testamento que matou em uma noite só 185 mil assírios? E esses anjos que têm esse poder precisam nos servir, nos ajudar, ministrar para nós. Talvez, e eu não sei, Deus sabe, é por causa disso que o próprio Satanás, ele ficou com raiva, ele se exaltou, ele não concordou, ele disse: eu posso fazer as coisas de Deus. E ele rejeitou os planos de Deus e em rebeldia contra Deus, ele foi lançado do céu. E agora ele está aqui com uma boa parte dos anjos que caíram com ele e está operando. Eu não sei, mas eu entendo, as escrituras estão dizendo que Deus criou os anjos com essa função. Como eu falei na aula anterior, a própria palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, muitas vezes, o que o anjo está fazendo nas nossas vidas, ele vem para nos dar uma mensagem. E notamos isso muito antes de completar a Bíblia. Agora temos 66 livros, temos a Bíblia completa. Mas antes disso, anjos apareciam para várias pessoas. Por exemplo, os pais de Sansão, para o Gideão, para Jacó. Anjos aparecendo para as pessoas com uma mensagem. Então, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Mas, muitas vezes, a Bíblia usa outras palavras. Usa a palavra querubins, a palavra serafins, usa a palavra espírito, tem o título anjo do Senhor, entre outras coisas. Então, o que nós vamos fazer agora, nós vamos dividir esses e começar com os querubins. Nós vamos entender a função dos querubins segundo as Escrituras. Como eu falei, tem pessoas que escrevem coisas e organizam as coisas de uma forma que é além das Escrituras. Falam coisas que a Bíblia, na verdade, não fala.
Nós queremos simplesmente falar, a Bíblia fala isso, e além disso, nós não sabemos, nós não precisamos debater ou brigar sobre detalhes que a Bíblia não fala. Eu sou muito a favor da rotina cristã, que é o seguinte: quando você não sabe, você fala essas 3 palavras: eu não sei. E eu recomendo, todos vocês falam a mesma coisa. Quando você não sabe, fala, eu não sei. Não há nada errado em falar, eu não sei. Isso ajuda muito. E isso não quer dizer que você vai relaxar, ficar preguiçoso e você não vai ir atrás das respostas. Mas quer dizer que você não vai criar uma resposta no momento. E eu vejo muita pessoa fazendo isso. Eu sei que eu fazer isso, eu estou lutando tanto contra esse erro. Então agora, irmãos, vamos ver o que a Bíblia fala sobre os querubins. E nós chegamos a uma conclusão, através de todas as passagens bíblicas, que os querubins eram um tipo de guardião eu vou falar da santidade de Deus. Esses seres têm uma posição especial, segundo as Escrituras. A palavra hebraica, que é a fonte da nossa palavra querubins, é a palavra querub, K-E-R-U-B. E essa palavra vem de uma origem incerta. Nós não sabemos muito bem de onde veio essa palavra e tudo, mas querub é um. E querubim, do hebraico, quer dizer mais do que um. E quando você vê a palavra querubim e querubins no português, o português adotou a palavra no plural, querubim, para querer dizer um, e querubins para querer dizer mais do que um. Só uma coisa da língua para vocês entenderem. Mas, por causa de uma etimologia hebraica folclórica, ou seja, algo que não é realidade, dizendo que a palavra querub quer dizer como uma criança, entre aspas, como uma criança. Existe até hoje a representação de anjos como bebês gordinhos nas nuvens. Quem já viu esses bebês que têm asinhas, sabe? É por causa de algo folclórico, algo que alguém inventou sobre o significado da palavra. E tem pessoas que acreditam que realmente há uma ligação, mas o problema é o seguinte: quando você vê o que a Bíblia fala sobre os querubins, você não pode imaginar uma natureza de algo sem autoridade, sem poder. Esses seres são majestosos, gloriosos, poderosos na própria presença de Deus e Deus não manda embora esses seres, conseguem permanecer na presença de Deus. Então, irmãos, precisamos realmente compreender isso e não imaginar esses retratos, sabe, coisas que as pessoas acabam colocando nas paredes ou, sabe, num livro, alguma coisa. São guardiões, são seres fortes que Deus colocou, parece, para guardar a santidade dele. Inclusive, veja comigo em Ezequiel uma coisa interessante. Ezequiel, capítulo 28. Essa passagem é uma lamentação sobre o rei de Tiro. Começa no versículo 11 e vai até pelo menos versículo 19. E quando você lê isso, você vai ver o que a Bíblia fala sobre esse rei de Tiro. É só que Deus fala algumas coisas sobre ele que não é de um rei, é de um querubim. Ele até chama ele um querubim. Diz aqui em versículo 14: tu eras o querubim, ungido para, note a palavra, cobrir. E a palavra cobrir aqui dá a ideia de cobrir para proteger ou para guardar. Também diz aqui versículo 16: na multiplicação do teu comércio encherem o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Aqui nós notamos que ele chama o querubim
querubim cobridor. Na verdade, chama esse rei de Tiro querubim cobridor. Mas, novamente, dá a ideia de um guardião, um que tem como proteger. Então, nós vemos essa ligação com a palavra querubim. E há outras coisas na Bíblia que nós vamos ver que tem a ver com isso. Interessantemente, só uma coisinha, nós vamos lidar com isso mais tarde. Muitos acreditam que Deus usa essa linguagem metafórica sobre o rei de Tiro para falar uma lamentação sobre ele, mas usando a palavra querubim, etc., ligando o que ele fez com o que outro anjo, ou um anjo fez, que caiu, que é o próprio Satanás. Então, aqui você pode ver que muitos teólogos, muitas pessoas, igrejas, muitos acreditam que aqui está também falando sobre a queda do diabo, algo interessante. Mas, enfim, vamos ver como é que o querubim vai guardar. Vamos para o livro de Gênesis. A primeira vez que a Bíblia fala sobre querubins se encontra em Gênesis capítulo 3. Adão, Eva, primeiro homem, primeira mulher, pecaram por causa da serpente, que nós entendemos foi possuída por Satanás. Satanás já caiu, ele foi amaldiçoado, a serpente também, Adão e Eva também amaldiçoados nesse tempo. Foram lançados fora do jardim, não podendo ter acesso de volta para o jardim, e dentro tinha a árvore da vida, que dava vida eterna. É só que, como pecadores, Deus não queria que esses pecadores vivessem para sempre assim. Precisamos morrer. Ele falou, vocês vão morrer. E morreram, não estão mais aqui. Graças a Deus existe a ressurreição, e eles vão poder ressuscitar, etc. Eu posso falar mais detalhes sobre isso, mas aqui em Gênesis 3, a Bíblia fala o seguinte, em versículo 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus está dizendo, agora com esses querubins e essa espada inflamada, você não tem acesso. Se você tentar, há poder aqui que existe para matar, e você não pode vir. Deus não diz que a espada inflamada está na mão de um querubim, não fala isso. Então, nós podemos imaginar dois querubins, esses seres celestiais ali para guardar, e também essa espada inflamada que está assim. Então, uma coisa, novamente, meio estranha para nós, tentando imaginar isso, mas é isso que a Bíblia fala. Consequentemente, por causa dessa ideia dos querubins guardando o lugar, tipo aqui, a árvore da vida, existe uma ideia no tabernáculo, no templo, etc., do querubim guardando também a santidade de Deus. Porque quando o povo de Israel construiu o tabernáculo e depois o templo, e também receberam os planos para construir o templo no milênio, eles vão incluir imagens de querubins, que é muito interessante, porque os 10 mandamentos falaram, você não pode fazer isso. Vocês querem ver? Gênesis capítulo 20 diz o seguinte, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. E você pode ler o resto, mas ele falou, vocês não vão fazer isso. Ao mesmo tempo, o mesmo Deus que falou que não pode, ele permitiu essas coisas no tabernáculo e no templo. Mas com uma grande diferença. Essas coisas representavam a separação do homem de Deus, porque os querubins têm essa separação entre nós e a árvore da vida, ou seja, a presença de Deus. Então, quando Deus colocou no templo, que é o lugar para representar a habitação de Deus, e no templo, Deus estava dizendo, olha aqui, vocês ainda têm separação. Então, a ideia dos querubins na entrada do jardim foi do jardim, depois do dilúvio, que tudo foi destruído,
para esses prédios. Primeiro essa tenda, o tabernáculo, e depois o templo. Os israelitas, segundo o modelo que Deus deu para Moisés, construíram esses séries de ouro, etc., às vezes nas paredes, nas cortinas, às vezes eles colocaram, eu digo às vezes, não às vezes, mas eles colocaram nas cortinas, colocaram nas paredes, colocaram em cima daquela arca da aliança, aquela caixa de madeira cheia de ouro e com uma tampa em cima, o propiciatório que foi feito de ouro também e com querubins, com asas assim, né? Coisas interessantes, mas sempre enfatizando, esses seres estão guardando a santidade de Deus. Você não pode simplesmente chegar e fazer de qualquer coisa. E eu sei que hoje precisamos entender isso, porque tem gente que não tem a salvação, não tem o sangue de Jesus e querem com ousadia simplesmente ir para a presença de Deus e pedir coisas. E a Bíblia enfatiza através da imagem dos querubins, você não pode. Você não pode. A única coisa que você pode fazer é pedir misericórdia e a salvação e falar, Deus, por favor, me salve pelo sangue do teu filho, para que eu possa ter acesso. E a Bíblia fala em Hebreus 4 que quando você tem o sangue de Jesus, agora você pode ter acesso livre para Deus e não existe mais essa separação. Inclusive o véu, Deus rasgou de cima para baixo no templo, quando Jesus foi morto na cruz, dando esse símbolo que agora não tem mais essa separação para os que creem em Jesus. Mas enfim, eu falei bastante. Vamos notar algumas coisas sobre o que as pessoas fizerem colocando esses seres, os querubins, no tabernáculo. Em Êxodo 25, estou falando bastante, eu preciso voltar para a passagem aqui. Êxodo 25, versículo 17, falando sobre o propiciatório, que era aquela tampa daquela caixa de madeira coberta em ouro, que representava o lugar de Deus, né? Ele se manifestava ali para o sumo sacerdote e estava ali dentro dessa tenda chamada o tabernáculo. Diz aqui, também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido. Os farás nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles, uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ok, eu li muito, mas esse é o modelo. Você pode imaginar a caixa, em cima essa tampa de ouro, e fazendo parte dessa tampa de ouro tinha 2 querubins com as asas voltadas para as asas do outro e os rostos dos querubins olhando para o outro. Então eles estavam olhando na direção do propiciatório, o foco ali. E a Bíblia fala em outras passagens que Deus se manifestava em cima. Então há uma separação. E o sumo sacerdote, ele precisava, uma vez por ano, entrar atrás do véu para essa caixa e colocar sangue em cima. Basicamente uma forma de pedir a misericórdia de Deus, porque a morte é necessária e eles mataram animais e colocaram esse sangue em cima desse propiciatório. A palavra propiciação quer dizer satisfação. Então Deus estava aceitando esse sangue. Claro, não é suficiente o sangue de animais, então Jesus precisou morrer. Mas antes do nascimento de Jesus, o povo já tinha essa arca da aliança dentro do tabernáculo e depois dentro do
do templo. E Deus falou, vamos colocar esses querubins. A outra vez que a gente viu querubins era em Gênesis 3, quando os querubins estavam proibindo o acesso à árvore da vida. Por que ele quer colocar em cima do propiciatório? Porque ainda o homem tem pecado. Ainda não pode ter acesso livre para Deus e simplesmente receber a vida eterna. Nós precisamos de algo. O que a Bíblia enfatiza, precisamos de sangue. Especificamente, agora sabemos, o sangue do Filho de Deus, o único que nunca pecou. Nós podemos ler aqui capítulo 37, versículo 9. Êxodo 37, versículo 9 diz o seguinte: os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam de frente um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório, falando a mesma coisa. A única vez que a Bíblia no Novo Testamento fala sobre os querubins está no livro de Hebreus. Se vocês quiserem ver rapidinho, Hebreus capítulo 9, versículo 5, diz o seguinte: e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então, a Bíblia fala uma vez só sobre isso no Novo Testamento. Também no tabernáculo, podemos voltar para Êxodo e notar em capítulo 26, os querubins não estavam somente fazendo parte em cima da arca, fazendo parte do propiciatório, mas também estavam nas 10 cortinas. Em Êxodo 26, 1 diz: e o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e azul, púrpura e carmesim. Carmesim é um tipo de vermelho. Com querubins as farás de obra esmerada. Então aqui nós notamos novamente a presença desses seres nas cortinas e também no véu. O véu separava os sacerdotes dentro do tabernáculo, porque somente os sacerdotes podiam entrar no tabernáculo, né, nessa tenda especial, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, atrás desse véu. E o véu também tinha, diz aqui em Êxodo 26, 31, depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. Então Deus está enfatizando esses querubins. Por quê? Porque, pelo que nós notamos em Gênesis 3, estão nos separando. E graças a Deus, hoje, se você tem Jesus, você é salvo, esses anjos não vão nos separar mais. E nós temos acesso livre. Leia Romanos 5, leia Hebreus 4. Nós temos acesso livre a Deus agora através do sangue suficiente de Jesus. Deus falava com Moisés de entre os querubins no tabernáculo. No livro de Números, capítulo 7, eu acho interessante isso. Números, capítulo 7, versículo 89 diz: e quando Moisés entrava na tenda da congregação, ou seja, o tabernáculo, para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, aquela tampa que estava sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. Assim com ele falava. Então, ele encontrava Deus ali. E essa era uma coisa especial, porque depois disso, somente o sumo sacerdote. Mas na época de Moisés, Moisés ia para lá. Samuel, que é um profeta depois disso, explica que o Senhor dos Exércitos habitava entre os querubins. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4 diz: enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então, aqui nós notamos que o povo chegou à conclusão que enquanto Deus criou o universo inteiro, ele decidiu habitar entre os querubins. Ou seja, o lugar para encontrar Deus no Velho Testamento era entre os dois querubins. A ideia era o seguinte: o sacerdócio levava os pedidos de Deus, pedidos do povo para Deus no tabernáculo, e sangue, oferecendo sangue para Deus poder ter misericórdia. E Deus falava coisas,
era para falar para os sacerdotes, etc., mas tinha profetas também, passar essas palavras para o povo. Então era o lugar especial. Então no Velho Testamento, para conhecer Deus, as nações precisavam ir para Israel, porque Deus habitava entre os querubins no propiciatório da arca, dentro do tabernáculo. Hoje, Jesus falou, vá, pregue a palavra, vai até os confins da terra. Então a coisa mudou 100%. Antes era, venha para ver, agora é, vai para mostrar. É uma coisa diferente hoje que nós notamos. O salmista enfatizava que Deus está no trono entre os querubins, dizendo, assentas entre os querubins. E se vocês quiserem ler, Salmo 80, versículo 1 e Salmo 99, versículo 1. E interessantemente, quando a Bíblia fala que ele assentas, dá a ideia que ele está no trono dele. É tipo, ele colocou o trono dele. E como eu falei, no livro de Ezequiel, dá a ideia de Deus no trono dele, em cima de 4 querubins fazendo um tipo de carruagem para ele poder viajar de um lugar para o outro, né? E então ele se assenta entre os querubins. O rei Ezequias reconheceu o lugar dos querubins como um que exalta a Deus. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 15, diz o seguinte: e orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então ele reconheceu essa posição exaltada de Deus com os querubins. Agora, o que aconteceu? Davi, o grande rei Davi de Israel, ele queria não manter o tabernáculo, que era uma tenda temporária, fraca, frágil e pequena. Ele queria construir algo permanente, glorioso, grande, para representar a habitação de Deus. Ele queria então construir o templo. Ele tinha sangue nas mãos dele por entrar em guerra e tudo. Então Deus falou, tudo bem, nós podemos formar os planos, o modelo para o templo, mas vai ser seu filho que vai construir. E o filho de Davi era o próprio Salomão. E no templo de Salomão tem a Arca da Aliança com os querubins, e era uma coisa pequena, a arca não era muito grande, talvez desse tamanho. Mas ele colocou mais 2 querubins bem grandes ali na presença da arca. Em 1 Reis, capítulo 6, vou ler para vocês versículos 23 a 28. Aqui, 1 Reis, capítulo 6. Agora, veja bem, estamos no templo, esse prédio permanente glorioso, muito maior, de pedra. E 1 Reis 6, 23. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um de altura de 10 côvados. Então, muito alto. Côvado tem medidas diferentes, mas basicamente, como um homem, o tamanho de um homem crescido, do cotovelo até o dedo, assim, basicamente um tamanho assim, mas 10 desses, então, bem alto, e uma asa comparado com os da arca, e uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra das suas asas, e assim era também de 10 côvados e o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados e assim a do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e revestiu de ouro os querubins. Então, se vocês puderem imaginar, tem a arca com as asas assim, tocando em cima do propiciatório, os rostos dos querubins olhando para dentro, para o propiciatório. E também tem 2
dois querubins bem maiores, mas as asas não assim, as asas abertas e os querubins olhando para frente. Então, dando uma presença, sabe, que causa temor, a ideia de você estar entrando na presença do Deus de Israel, esse Deus santo, né? E nós notamos que outras culturas adotaram algo parecido, colocando um tipo de animal grande em frente das portas das cidades, nas cercas ou nos muros da cidade, e você pode ver isso na Síria, Babilônia, etc., no Egito, séries bem grandes que eles construíram, estátuas, etc. E eles colocaram esse tipo de coisa no templo, só que foi de Deus. E também Salomão lavrou esculturas e entalhes de querubins nas paredes e nas portas do templo. Aqui, versículos 29 e 32. E todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também as duas portas eram de madeira de oliveira, versículo 32. E lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E você pode ler versículo 35 ou outras coisas, mas a ideia, eles colocaram mais querubins, né, nas paredes, etc. No templo milenar, você pode ler sobre isso em Ezequiel 41, 18 e versículo 25, que aquele templo, que não existe hoje, vai existir depois da tribulação, também vai ter imagens de querubins, que eu acho interessante. E de todos os templos, o templo que causa mais confusão é o templo do milênio, né? Porque vai ser depois da tribulação, mas Jesus já morreu, porque tem que ter, vai ter sacrifício, porque tem esses querubins. É uma coisa que chama a nossa atenção, mas é um estudo de outra hora. Então, qual é a função dos anjos? Especificamente os querubins são guardiões da santidade de Deus, mostrando a separação entre o homem pecaminoso e o Deus santo. Nós também podemos enfatizar algo. Enquanto esses querubins estão servindo a Deus, existe uma linguagem poética que mostra que os querubins podem servir como um tipo de transporte para Deus. Tipo, eles são um tipo de veículo. Veja comigo. Segundo Samuel, versículo 22. Segundo Samuel, versículo 22. Capítulo 22, versículo 11, diz o seguinte: E subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Aqui é um cântico de Davi, uma linguagem poética, e fala que Deus subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E nós podemos comparar isso com Salmo 18:10, mas dá essa ideia. E se você ler Ezequiel 1, Ezequiel 9, versículo 3, Ezequiel 10, aquela passagem que eu falei é mais complicada, você nota como Deus está em cima de uma carruagem feita de querubins, e esse veículo consegue não somente rodar, mas também voar. E eu não sei o que dizer sobre isso, mas parece que toda a glória da presença de Deus foi com ele para a Babilônia e para Israel, para Jerusalém, e os querubins estavam com Deus em tudo isso, protegendo a glória dele, vamos dizer, mas servem como um tipo de veículo para ele. Mas eu não digo isso para dizer que é algo literal. Sabendo que Deus não precisa de nada, e sabendo que esses seres vêm se manifestando em formas visíveis, de formas visíveis para nos ajudar a entender algo sobre ele, que anjos são mensageiros, eu estou tentando dizer o seguinte: nós vemos essas coisas e há uma mensagem nessas coisas. Anjos são verdadeiros, são seres que Deus criou, sim, mas o jeito em que eles se manifestam é algo para nós pensarmos. Deus está querendo dizer algo.
Quando você lê, por exemplo, Ezequiel 1 e 9 e 10, sobre esses querubins, você não precisa simplesmente pensar, bom, é tão estranho isso, eu vou tentar desenhar num papel que eu estou lendo aqui. Mas é para você pensar sobre o significado desses detalhes. Então, esses são os querubins e a função dos querubins. E nas próximas aulas, nós vamos considerar as funções dos serafins e do anjo do Senhor e outros, tá? Então, é isso. E se precisar de ajuda, se tiver uma dúvida, pode entrar em contato conosco.